quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nessa noite. Quem aqui está feliz com Jesus? Quem aqui acredita que o Senhor tem uma palavra para o seu coração? Primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 e o versículo de número 10. Vou esperar vocês achar para juntos a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Eu trago uma reflexão dos céus para as nossas vidas nessa noite. Quem aqui tem sonhos e projetos? Aleluia, Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então Ana se levantou, depois de comer e beber em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Podeis sentar em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o propósito dessa mulher chamada Ana. A Bíblia diz que ela era esposa de Eucana. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Penina e a outra Ana. Mas o que me faz meditar nessa palavra é a perseverança de Ana. Quando nós vamos ler o livro de 1 Samuel, nós conseguimos entender acerca de quem é Eucana. A Bíblia diz que Eucana subia de ano em ano, ou ano após anos, sacrificar o Senhor dos Exércitos. Está na Bíblia, em Siló. Esse percurso que Ana percorria era uma ladeira montanhosa até chegar em Ramá. E por que eu me atentei para este texto de 1 Samuel? Porque tem a ver com a vida de muitos de nós aqui nessa noite. Quantos de nós não temos projetos e objetivos? Quantos de nós não traçamos metas para ser alcançadas? Quantos de nós fizemos planos em 2022 no começo e já está acabando 2023 e ainda muitos sonhos não se concretizaram? Mas eu quero dizer para você que mediante a sua perseverança você vai caminhar no propósito que Deus tem para a sua vida. Essa mulher aqui não foi ninguém que cerrou a madre dela a não ser o Senhor. A Bíblia diz que foi o Senhor que não permitiu com que Ana tivesse um filho. Sabemos todos nós que no começo de um casamento, tanto o homem quanto a mulher, ela almeja no começo do casamento, quando se casa, é constituir uma família, sim ou não? E quando isso não vem, há uma frustração, tanto da parte da mulher quanto da parte do homem, impossibilitando dessa família frutificar e deixar herdeiro. Mas o que me chamou a atenção é que Ana está indo adorar o Senhor, mesmo tudo dando errado, mesmo tudo indo ao contrário, Ana continua subindo, adorando o Senhor dos Exércitos. Aonde? Não é na terra dela, em Siló. Para ir para Siló é dificuldades. Quantos de nós temos dificuldade muitas das vezes de vir na igreja, de agradecer a Deus, de buscar a Deus, de adorar ao Senhor? Mas Ana aqui nos ensina que independente da adversidades, temos que adorar o Senhor dos Exércitos. Ela vai com o seu marido, e aqui ela nos ensina outra lição. Aonde está Ana? No templo. E quem está irritando Ana também está no templo. É a sua
rival, Penina. A Bíblia diz que essa mulher dá frutos, tem 10 filhos com Eucana. Ana não tem nenhum. Mas o fato de Penina estar produzindo não parou Ana de continuar no propósito. Entenda, muitos vão produzir, muitos vão frutificar, outros produzem mais, outros não. Mas o fato de alguém produzir mais do que você não significa que Deus não está na sua vida. Aqui está alguém produzindo, mas está alguém que está buscando a Deus superficial. Ana está sofrendo, mas está adorando o Senhor, acreditando que Deus vai abrir a madre e vai dar o propósito. Qual é o propósito? Samuel. Então ela vai adorar a Deus. E no meio do caminho, por causa das palavras de Penina, por causa dos insultos de Penina, ela começa a se entristecer. Quem me ouve diz amém. Ela começa a se entristecer porque ela vai olhar para o lado que Penina está irritando. E a Bíblia diz que naquele dia ela levou o sacrifício, mas não sacrificou. Ela foi chorar, não comeu. Eucana, percebendo a ausência de Ana, vai para ela e disse: Ana, não te sou melhor do que 10 filhos. A Bíblia diz que Eucana amava mais Ana. E a Bíblia diz que ela está com a sua porção guardada, porque ela começou a olhar para a esquerda e para a direita e começou a sofrer. Aonde começou a perseguição na vida de Ana? Dentro do templo. Muitas das vezes aqui dentro da igreja tem perseguição, tem pessoas que olham para você. Eu vou falar, Jesus, com cara feia, mas não desista de vir no templo, porque alguém olhou para você de cara feia, não gosta de você. Continue no caminho do teu propósito. Ela começa a andar, mas ela vai ter reações diferentes. As reações que nós tomamos e atitudes que nós tomamos vai agregar para a nossa vida lá na frente. Quantos de nós tínhamos sonhos grandes, bonitos e pararam pelo caminho, porque começou a dar ouvidos a Penina? Ela já tinha 10 filhos, para ela não significava mais ter filho, mas para Ana, ela precisava ter, e a Bíblia diz que naquele dia ela não comeu, não bebeu, por causa das palavras de Penina. Aonde não machucou Ana? Não foi no seu interior, mas foi no seu exterior. A Bíblia diz que ela estava amargurada de espírito. Sabemos, os senhores, que nós somos tricocentro, corpo, alma e espírito. Às vezes você olha para a pessoa, aparentemente ela está bem, está tudo bem, mas o seu espírito está chorando, abatido, sofrendo, e você está olhando, está tudo bem, mas só Deus e ela sabe o que ela está passando por dentro. E essa mulher, mesmo com a dificuldade, ela nos ensina que vale a pena prosseguir. Aleluia. Talvez você esteja com dificuldade, mas eu quero dizer, vale a pena prosseguir lutando. Ela vai para o templo, e a mulher começou a irritar Ana no templo. As duas estão adorando, mas um está com o propósito de enganar, e a outra está com o propósito de adorar ao Senhor. Ela não parou. A Bíblia diz que quando Eucana conversou com ela, ela se levantou, porque ela estava prostrada. Se levantou e voltou para o templo adorar o Senhor. O que tem te parado? Isso é profundo. O que tem feito você parar? O que tem feito você se prostrar diante da adversidade? Deus me trouxe aqui com a palavra de um céu para o seu coração, para dizer: levanta, porque no templo tem comida e bebida para você. Ela vai se levantar, porque o estado que ela está é um estado de humilhação, é um estado que ela está prostrada, e ela entende que se ela ficar prostrada, nada vai fluir na vida dela. Sabe por que muitas coisas não fluem em vida de pessoas? Porque elas decidiram ficar prostrados. Sabe por que tem vida de pessoas que flui, que é próspera? Se você conversar com ela, ela tem N problemas, N dificuldades, mas ela decidiu não se prostrar em meio à adversidade.
Eu estou pregando para alguém que está aqui nessa noite, que enfrentou dificuldade para estar aqui adorando a Deus, para estar aqui servindo a Deus, mas decidiu falar para Satanás: eu não vou me prostrar porque eu tenho um propósito. Quem tem aqui nessa noite, ele tem um propósito. Então, esse negócio de prosperar, esse negócio de ser abençoado tem muito a ver com perseverança, tem muito a ver com querer. Eu digo porque eu já fiz essa experiência com um mendigo de rua, irmão Salles. Eu perguntei para ele: por que você não muda a sua vida? Você tem 30 anos, por que você não sai daí? Sabe o que ele falou? Para mim tá bom desse jeito, eu não quero sair daqui, porque eu vou na padaria, eu peço café, peço um pão de queijo, as pessoas me dão. Entendeu que tem pessoas que se conformou em ficar prostrado? Ana está inconformada aqui. Ela não escuta a palavra de Penina. Ela disse: não, eu vou orar a Deus, eu vou mudar o propósito, eu vou orar, vou buscar, e Deus há de me dar a minha bênção. Deus há de me dar a minha bênção. Aí eu sentei na calçada para conversar com esse cara. Eu perguntei: mas você não quer mudar de fato? Você não pensa em pedir um emprego para você trabalhar? Ele disse: não, não quero. Eu tenho força, mas não quero. Eu tenho saúde, mas não quero. Quero viver assim, mendigando, pedindo uma coisa a um, a outra. Você entendeu que tem pessoas que não estão dispostas a mudar, a sair da onde está, mas tem aqueles que estão dispostos a mudar, aleluia, e não aceitar a vida que está vivendo. Tudo é um processo, tudo nos leva a mudança, todos os processos muda circunstância de vida. Qual era a prova maior de Ana? Era sacrificar. Gente, nós entendemos que se for alguém que faz mal para nós ficamos chateados. Ana tinha 1000 motivos para ficar chateada com Deus. Foi Deus que cerrou a madre de Ana, não foi Satanás, foi Deus, porque Deus tinha um propósito maior. Deus tinha 1 hora para honrar Ana. Então existem momentos que às vezes nós não conseguimos entender, mas existem portas que se fecham, existem empregos que se perdem, porque Deus tem um propósito maior. Imagina a frustração dela ir orar a Deus e aí Penina dizer: foi Deus que cerrou a sua madre. Mas a atitude de Eucana nos ensina coisas diferentes. Ele ama Ana, mesmo sem Ana poder proporcionar um filho para ele. Porque ele amava a Ana de verdade. Ele sentia algo diferente por ela. E na lei judaica, a mulher que era estéril em Israel era tida como amaldiçoada. Era alguém rejeitada, mas era alguém que tinha um propósito. Talvez alguém já te rejeitou. Talvez alguém disse para você que você não consegue, que você não vai chegar. Mas Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua família. E Eucana, olhando essa situação, porque uma pessoa amargurada, o semblante dela é caído, é cabisbaixo, anda de cabeça baixa, nunca anda de cabeça erguida. E Eucana disse: aparta-te de ti, mulher, o teu vinho. Ela disse: não tenha-me como mulher embriagada. A tua serva é amargurada de espírito. Sabe que existe coisas que tem que ser tratadas na alma. Tem palavras que machucam, que dói, que mata pessoas por dentro. E Ana está assim por causa das palavras. Ela poderia ficar onde está. Ela diz: eu vou adorar o Senhor. Ela começou a subir, começou a sacrificar. E ela vai fazer diferente. Ela vai usar armas diferentes. Do capítulo 1 de 1 Samuel até o versículo 10, você não vê Ana orando. Depois que ela muda a estratégia, a Bíblia diz que ela vai orar ao Senhor. Por isso que Jesus disse: aquele que pede ao Pai em oração, o Pai te concederá. Então ela vai orar, ela esquece Penina, ela vai orar, começa a orar. E ela chega no templo. Agora imagina a Ana entrando no templo, rejeitada por Penina, rejeitada por Eli, mas continuou entrando. Irmão, se tem uma coisa que dói, é a rejeição, é a humilhação. Essa mulher vence a rejeição, vence a humilhação, porque ela acredita que Deus tem um propósito maior na vida dela. Sabe essa palavra que Satanás disse para você, aleluia, que você não ia conseguir, que você é um derrotado?
derrotado, já caiu por terra nessa noite, porque você está aqui no templo, adorando o Senhor dos Exércitos. E ela vai dizer: Senhor, se tu me deres, aí eu vou falar outra atitude de Ana. A maior atitude de Ana foi a gratidão. Senhor, se tu me deres um filho, gente, raciocina comigo. Aquilo que você mais quer, você valoriza, sim ou não? Quando você alcança algo, eu lembro da primeira moto, eu tive 4 motos, a primeira moto que eu comprei, eu só queria estar lavando, só queria estar perto dela, porque é algo que você conseguiu com suor, é algo que você conseguiu com esforço, e você vai dar valor, sim ou não? Sim. E agora essa mulher passou 25 anos, imagina, orando, para Deus dar um filho. E ela é uma mulher de palavra. Ela disse: se o Senhor me der, eu vou devolver na tua casa. Imagina isso. Que desafio. Reflita comigo. Imagina esse desafio, irmão Gé. De você agora lutar 25 anos e dizer: agora eu vou descansar, Deus me deu a minha bênção. Mas Ana tem uma atitude diferente. Ela disse: se o Senhor me der, eu vou devolver na sua casa. E a Bíblia diz que o Senhor naquele dia lembrou de Ana. Depois de 24 anos, o Senhor se lembrou dela. É ou não é perseverante uma mulher dessa? Ela passou 24 anos subindo e adorando o Senhor dos Exércitos em Siló. Lugar montanhosos, rochosos. Mas ela continuou adorando, levando a porção. Ela não tirou, não reteve nada. Ela sempre estava entregando. Ela disse: agora, se o Senhor me der, eu vou devolver na sua casa. E a Bíblia diz que o Senhor abriu a madre de Ana, e ela teve um filho e colocou o seu nome Samuel. Porque o Senhor ouviu a sua oração. Você não vai ver um relato bíblico de nenhum filho de Penina sendo honrado, mas você vai ver N relatos bíblicos de Samuel sendo honrado por Deus. O ato que você dá para Deus, como gratidão, Deus cuida da sua casa e da sua família. Ela pediu a Deus um filho, ela devolveu, Deus depois deu 5 filhos para ela. E a Bíblia diz que ela devolve para o Senhor, mata o bezerro cevado, prepara o holocausto, leva mais proporção de farinha, mais alimento, e começa a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Agora imagina ela, eu tenho na minha mente, eu vou devolver, já falei que ia devolver, eu vou devolver para o Senhor. Sabe o que Ana está nos ensinando? É que no momento da prova, Deus estava com ela. E no momento da bonança, Ana agradeceu a Deus, porque Deus também estava com ela. Isso aqui é profundo, isso dói. Porque muitos de nós não agradecemos a Deus quando somos abençoados. O fato é, Jesus curou quantos leprosos? 10 leprosos. Quem voltou para agradecer a Deus? Só um. Ele parou? Não parou. Ele continuou. Porque para Jesus a multidão, que a multidão pensa ou deixa de pensar, para Jesus não importa, ele tem foco. Eu digo porque eu já perdi o foco olhando para a esquerda e para a direita. E acredito que muitos de vocês aqui também já perdeu algum foco de sonho, de projeto, porque olhou para a esquerda, olhou para a direita. E Ana não, Ana estava amargurada, olhando só para o que Penina estava falando. Mas quando ela resolveu orar, quando ela resolveu entregar na mão de Deus, quem está disposto nessa noite a entregar a sua prova, a sua dificuldade na mão do Senhor Jesus? Eu sempre falo isso. Eu lutei pela minha mãe até o último dia de vida dela. Preguei a palavra, insisti para ela vir na igreja, para buscar a Deus. Eu não desisti dela. Quantas das vezes eu estava pregando nas igrejas, minha mãe estava bêbada nos bares das avenidas. E eu ia buscar ela. Muitas vezes.
E quantas das vezes eu não perguntei para Deus: Deus, por que o Senhor não liberta minha mãe? Eu sou um pregador da palavra, estou pregando. Quantas das vezes eu passava na rua pregando a palavra e minha mãe bêbada nos bares? São provas. Quantas das vezes? Quantas das vezes eu recebi palavras que me machucaram até de pessoas de dentro da igreja. Eu estou trazendo esse contexto para dizer que Ana estava ferida, estava machucada, mas Ana continuava adorando o Senhor dos exércitos. Você está entendendo? Quando meu pai separou da minha mãe, eu tinha 7 anos de idade. Quantos anos? 7 anos. O meu pai ficou 20 anos fora de casa, separado da minha mãe. Já passamos fome, dificuldades, muitas dificuldades, mas Deus tinha um propósito. Éramos em 8 irmãos, eu tinha 4 irmãos homens, morreu 3, só ficou eu. Deus tinha um propósito. Eu estou dizendo para vocês que às vezes não dá para ir em pé, mas dá para ir se arrastando, adorando o Senhor dos exércitos em Siló. Eu estou dizendo para famílias aqui nessa noite, porque eu tenho família, eu sou pai, e o que mais dói é quando você vê um filho saindo do propósito daquilo que você planejou para a vida dele. Assim é Deus. Deus fica triste quando você sai daquilo, do propósito que Deus tem para a sua vida. Ana diz: eu vou passar 25 anos orando, mas chegará um dia que Deus vai honrar a minha casa. Você está entendendo? E a Bíblia diz que ela entrega ao Senhor o filho. Samuel não se desviou. Samuel cresceu ministrando na casa de Deus. Quando seus filhos estiverem na fase adulta, ele pode fazer da vida dele o que ele quiser, mas enquanto ele estiver dentro da sua casa, você é o sacerdote da casa. Ana disse: eu vou entregar ele na casa de Eli. Você sabe por que Deus permitiu todo esse tempo para que Samuel passasse 25 anos? Porque Eli estava em pecado. Os filhos de Eli, Ofni e Finés, roubavam o templo, se prostituíam, estava fora da presença de Deus, está no texto. E quando Eli apresentava o sacrifício, os filhos de Eli, já corrompido, profanado na prostituição, eles iam com antenais e roubavam o sacrifício. Aí Deus disse: eu vou dar Samuel para colocar ordem na casa, porque ele é filho da promessa. Você está entendendo? Com Deus não tem conversa, irmãos. Deus tirou Eli. Eli estava em pecado. Eli era sacerdote. E quando ele recebe a notícia que vai perder o trono, ele cai da cadeira e morre. E Deus também consome os filhos de Eli, e deu para o filho de Ana humilhada, a estéril, o maior profeta da Bíblia Sagrada. Você está entendendo? Quando você coloca algo na mão de Deus, Deus cuida, Deus age, Deus protege. Quem aqui está disposto a colocar seus filhos e a sua família na mão de Deus? Isso é profundo, irmãos. Ele estava assim, e ele coloca, Ana devolve para Eli, diz: o filho está aqui, eu paguei o voto, está aqui, eu honrei a minha palavra, está aqui, está nos seus cuidados. Mas aonde é os cuidados de Eli? No templo ali. Aonde é os cuidados que Ana entregou seus filhos? No templo. No templo. E a Bíblia diz que Samuel começou a crescer. E o Senhor começou a falar com Samuel quando ele tinha 16 anos de idade. Ele está dormindo e o Senhor por 3 vezes o acorda falando. Ele pergunta para ele: que voz é essa? E ele disse: quando essa voz aparecer para você de novo, fala assim: fala, Senhor, pois o teu servo ouve.
O problema não está em Deus nos abençoar. O problema é eu falar o que preciso para Deus. É eu falar o que eu preciso para Deus. E às vezes a correria da vida, o trabalho da vida impede de orar, impede de buscar, cria barreiras, bloqueio. Qual era o maior bloqueio se Ana fosse colocar? Dificuldades. Ela foi mais perseguida no templo, até o sacerdote perseguiu Ana. Ela tinha 1001 palavras para dizer, eu não vou mais. Mas ela continuou. Ela continuou. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, eu quero dizer, continue. Mesmo que seja difícil, continue. Eu já parei muitos projetos meus e fiquei estagnado no caminho por ouvir conversa de terceiro. Ana não se importava com conversa de ninguém, ela ia para o templo, ela ia buscar. Aleluia. Você lembra quando o apóstolo Pedro disse para o Senhor Jesus assim? O Senhor disse: convém que o Filho do Homem padeça e depois de 3 dias ressuscite. E o apóstolo Pedro falou o quê? Senhor, isso nunca vai acontecer, sim ou não? E o Senhor Jesus repreendeu Pedro. E naquela noite o Senhor Jesus falou para Pedro assim, disse: Pedro, Satanás hoje me pediu a tua alma para cirandar com ela. A palavra cirandar é destruir. Mas eu não permiti. Pedro está fora do propósito, está sem visão de Deus, e diz para Jesus que ele não ia morrer. Irmãos, se Jesus não morresse na cruz, não teria salvação, não teria milagre, não teria cura, nós não estaríamos aqui. A Bíblia diz que depois que Jesus morreu, a paz que excede todo entendimento veio sobre nós. Agora tem acesso, antigamente não tinha, era só o sacerdote que orava, era pessoas específicas. Hoje todo mundo pode orar e Deus tem o poder de responder. O que é que você tem buscado? O que é que você tem orado? Na presença de Deus. Ana poderia dizer, eu não vou levar mais oferta. Ana poderia dizer, eu não vou levar mais o sacrifício. Mas ela levou a oferta e o sacrifício. E depois ela honrou a sua palavra. Qual foi a palavra? A maior atitude, dar seu filho, até então o primogênito. Tem que ter muito Deus na vida para dar o primogênito, sim ou não? Imagina, irmão, você lutar tanto, você ter um único filho e agora você entregar. Não foi Deus que pediu, foi ela que entregou nas mãos de Deus e Deus o honrou. Você está entendendo o conteúdo dessa mensagem? Sabe o que essa mensagem está dizendo? Para você entregar aquilo que é mais difícil na mão de Deus. Existem coisas que eu consigo fazer, orar, jejuar, buscar. Agora, abrir portas, fazer milagres, quem faz é Deus. Porque quando você começa a pegar trabalhos que é para Deus fazer, você vai ficar afadigado. Você vai pensar em desistir. Você quer ver você pensar em desistir de verdade, você querer mudar as pessoas. Tenta mudar alguém que tem a mentalidade cauterizada, para você ver a dificuldade que é. Procura mudar alguém que não quer mudar. Dá uma palavra para essa pessoa, ela não quer. Por quê? Você não tem o poder de mudar. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Ele que quebra corações. Ele que quebra a palavra de maldição. É Ele que quebra tudo, toda barreira, todo mal sobre a vida daqueles que têm propósito de Deus. Então você que tem propósito, eu que tenho um propósito, nós temos que buscar independente da circunstância. É doído, irmãos, é profundo. Isso que eu estou te falando, até a palavra está me confrontando. Porque a palavra confronta aqui e aí. Porque a primeira coisa, quando tudo está difícil, nós queremos desistir. Porque há uma briga entre a carne e o espírito. Elas militam entre si. Satanás diz, não vá na igreja. Aí o Espírito Santo diz, vai na igreja.
Aí Satanás disse: aquela irmã olhou para você de cara feia, não vá mais lá. Aí o Espírito Santo diz: vá, porque eu tenho uma promessa na sua vida. Você entendeu que os nossos ouvidos é mais perceptível para buscar coisas negativas? Percebeu isso? Todos nós. Agora eu vou ter o poder de discernir para mim o que eu quero. Qual era a palavra de Penina? Você não consegue. Qual era a palavra de Eucana? Você vai conseguir. Eu te amo mais do que Penina. Você vale para mim mais do que 10 filhos. Então, quando tem pessoas desmotivando, Deus sempre levanta pessoas para te motivar. Qual era a palavra de Penina? Não consegue, não vai chegar. Eli também, você está embriagada. Mas Eucana acreditava. Eucana é um tipo de marido que acreditava. E ela continua. E a Bíblia diz que Samuel se tornou ministro do Senhor Jesus. Samuel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Foi Samuel que ungiu o rei Davi. Imagina você ser o pai espiritual do rei Davi. Foi o profeta Samuel que ungiu o rei Saul. Foi o profeta Samuel que estava em Mispat, lugar aonde Deus mais honrava. Você entendeu a importância de você entregar a Deus? Você entendeu a importância de você colocar na mão de Deus? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui nessa noite, que veio com problemas que você está pensando em parar. Coloque hoje ele na mão do Senhor. Se coloque de pé.